porque o meu querido Antônio se encontra aqui, que é o Antônio Carlos, e ele veio hoje para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Maria. Para a gente falar sobre essa história. Ontem foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo. E a gente sabe que tem muitas doenças aí. E aí a gente tem uma informaçãozinha para você que está assistindo o nosso programa nesse exato momento. Presta atenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, 1/3 da população mundial adulta é fisicamente inativa e o sedentarismo mata cerca de 5 milhões de pessoas anualmente. A falta do exercício e atividade física é uma ameaça à vida e causa quase 5 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Cerca de 47% dos brasileiros são sedentários, resultando em 300 mil mortes por ano por doenças relacionadas à falta de atividade física. Que sério, né, Antônio? Isso é muito sério. Tem outros dados interessantes. 47% da população brasileira é inativa, é sedentária. E o Piauí, ele está acima da média nacional. Como assim? Como assim? Uma coisa... Porque, assim, eu vou lhe dizer por que, como assim. Há muitos anos atrás, quando eu cheguei no Piauí, eu vim de uma terra onde exercício físico é gigantesco, onde a ida para as práticas esportivas é enorme, que é o sul do Brasil, São Paulo. E passei muitos anos para conseguir ver pessoas fazendo algum tipo de exercício físico e esporte, como vôlei, basquete, handebol não vinha nem falar, né? E outras práticas esportivas. E da pandemia para cá, o que eu tenho percebido? As pessoas estão comendo bastante, estão comendo de tudo, tem várias doenças aí, mas o que eu tenho percebido? Cresceu muito a questão da prática esportiva e muitas academias, muitos crossfits da vida, muita gente fazendo exercício. Mesmo assim, é um valor ainda irrisório perto do percentual da população que não pratica. Imagina antes. Antes. A pandemia, ela mexeu muito com essa estruturação, né? A forma com que o indivíduo convive com a sociedade, de maneira geral. O lockdown, dentre outras ações restritivas, fizeram com que as pessoas passassem a se alimentar muito mal, principalmente com alimentos ultraprocessados, com aqueles alimentos com alto valor calórico e baixo valor nutricional. A inatividade física, ela também foi muito evidente, uma vez que as pessoas não podiam realizar sua caminhada ou qualquer outro tipo de problema, não realizaram. E é interessante falar que você tem alguns aspectos relacionados ao sedentarismo. Eu vi você comentando, às vezes eu tenho um peso, um IMC normal, só que eu tenho uma obesidade de peso normal. Outra coisa, eu sou ativo fisicamente, mas eu tenho comportamentos sedentários que anulam os benefícios da atividade física. Olha como é interessante. O que seria esse comportamento sedentário? Quanto tempo por dia você passa sentado? Tem um estudo que saiu agora na Universidade da Inglaterra, que, em média, nós passamos 70% do dia acordados de olho aberto. Ou seja, ou você está em pé, ou você está sentado, deitado, fazendo alguma coisa sem realizar uma atividade física. E é interessante falar a diferença. Olha, eu sou ativo fisicamente. Atividade física é qualquer movimento corporal que leva gastos energéticos acima de repouso, é você deitado. O exercício físico é aquele estruturado. Eu vou sair hoje, vou fazer 10 km. Eu vou para a academia, vou treinar 40 minutos. Isso é exercício físico. Então, existem vários dados sobre até mesmo quantos passos você dá por dia. É interessante, para você não ser sedentário, em média de 8 a 10 mil passos. Hoje você tem esses smartwatches e outros relógios que medem a quantidade de passos. Outra coisa interessante, quanto tempo por dia você passa em pé? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Ou seja, assim... E como está esse seu em pé? Em pé. Você sabia que você está de salto, você está de um bom tênis. Como é que você está? Em pé. Vamos lá. Você em pé, acima de 2 horas, já libera uma proteína que ajuda a combater o sedentarismo. Falam muito sobre os motivos pelos quais ficamos sedentários. O ser humano, ele é oriundo de homem das cavernas que tinha um corpo como principal ferramenta de sobrevivência. E você, ao longo dos anos, você vem destruindo essa herança genética que é do movimento corporal. Então, assim, é muito simples você realizar, deixar de ser sedentário. Comece a realizar atividades
de atividade física. É caminhar mesmo dentro de casa. Você está falando de movimento. Movimento. As pessoas precisam entender que se movimentar é que se faz necessário. O movimento, ele é um principal aspecto relacionado ao ser humano. Eu brinco muito com meus alunos. Quando você nasce, você é feito basicamente de reflexos. Um deles, se você levantar uma criança nascida pelas axilas, o pezinho dela vai mexer. Porque você já nasce com o dom do movimento. Quando a criança começa a ter a capacidade de sentar, a primeira coisa que ela faz é engatinhar. Quando aquelas pessoas têm o hábito de fazer algum tipo de exercício físico, ser ciclista, crossfit, uma musculação, uma caminhada, e de repente você tinha aquela prática e você para de ter aquela prática. Qual é o dano para esse tipo de... Isso é muito interessante. Os benefícios que a atividade, que o exercício físico provoca no seu corpo, eles permanecem ativos enquanto você está ativo. Outra coisa interessante é que a pessoa... É algo que você tem enquanto você está praticando. Parou de praticar, você perde. Perde. Ao mesmo tempo, outra coisa interessante. O tempo que eu passei praticando é basicamente o mesmo tempo que eu levo para perder, não 100%, mas grande parte daquelas adaptações do meu corpo. Então, se você for um atleta, 10 anos, praticou 10 anos de maneira ininterrupta, contínua, serão necessários mais 10 anos com total sedentarismo para que você perca, não 100%, mas grande parte daquilo que você adquiriu. Nossa. E aí a gente chama atenção para a qualidade de exercícios físicos uma vida inteira. Porque mesmo que você chegue numa certa idade, você não vai poder praticar aquele tipo de exercício que você tinha, mas você vai estar praticando algum tipo de exercício. Algum tipo, não importa. Hoje, da atividade física da primeira infância até a terceira idade, ela é de suma importância, porque você previne uma das principais questões, que é o envelhecimento. Existe uma substância, né, faz parte do nosso DNA, chamado telômero, que ele determina o teu envelhecimento. E o que os estudos já falam? Pessoas que praticam atividade física regular, pessoas que possuem bons hábitos de vida, a capinha que envolve o telômero, ela não se desgasta facilmente. Então você evita até mesmo o envelhecimento precoce. Pronto, então nós vamos para o mito ou verdade? Boa, show. É mito ou é verdade que fazer a prática de academia envelhece? Depende da intensidade. Sua pergunta é maravilhosa. As pessoas me perguntam, professor, qual o melhor exercício? Eu digo, não existe o melhor, existe o que você gosta. Em relação à academia, a musculação, que é o exercício mais praticado no Brasil e do mundo, o que causa malefícios, lesões e o próprio envelhecimento precoce é uma intensidade acima do que seu corpo suporta. Hoje, todo treino ele é individualizado. O seu profissional que está lhe acompanhando, seu treinador, seu personal, ele tem que quantificar suas cargas de treinamento. Pronto. Mito ou verdade que alguns tipos de exercícios físicos são importantes para o crescimento ou a diminuição de altura das pessoas? Outro mito fantástico. A criança não pode realizar musculação. Aí eu volto para aquilo que eu acabei de falar. O que vai determinar se você vai causar malefícios, lesões e até mesmo danos celulares é a intensidade. O que você pode falar é o seguinte: existem certos exercícios que não podem ser realizados de acordo com o tipo de público. Aí eu concordo. Por exemplo, criança. Qual a idade certa para uma criança fazer academia? A partir de 7 anos. A partir de 7 anos? Impressionante. Durante um bom tempo, a gente ouvia muita gente falar que só depois da adolescência. Não. Da adolescência para cima. Tipo, passou dos 13 anos, você tem um corpo legal que já suporta, vai para academia. Então, o que deve acontecer muitas vezes é que as práticas é que são erradas. Quando eu chego Foi na o que academia... tu acabou de falar, questão de peso, quantidade de peso que o teu corpo não aguenta. Todos nós temos uma carga fisiológica de resistência que o nosso corpo consegue resistir, porque isso é individual. Eu, como profissional, eu tenho que avaliar a carga e avaliar os tipos de exercícios que o meu público pode fazer. Isso é criança, isso é uma grávida, isso é um idoso, é uma pessoa que tem alguma doença cardiovascular, respiratória, diabetes, não importa. Cada uma desses públicos, dessas populações, terão um tipo específico de exercício dentro de uma carga específica. Bom,
Vamos chamar a atenção das pessoas, principalmente nós que moramos aqui no Nordeste. Hoje nós estamos com um clima meio que diferente, que é um clima com chuva, às vezes está até friozinho, gostoso, mas nós vivemos num estado quente, extremamente quente. A prática de exercícios físicos tem horário bom para se fazer as práticas e que ajuda mais na questão do sedentarismo ou isso não influencia? Assim, cada um de nós temos um relógio biológico, a gente chama isso de cronobiologia, que é quando você ajusta o seu corpo para que determinadas ações aconteçam. Então, qual o melhor horário? Quem me diz é você. Eu, por exemplo, respondo muito bem à noite. É mesmo? Meu corpo funciona muito bem para treinar à noite. E para dormir também? É excelente. Treinei... Pronto, a gente quer entender se é mito ou se é verdade, que quem faz exercício um pouco mais tarde da noite vai ter problema para dormir, porque vai ficar muito esperto. Depende. É porque cada um de nós... Existe um princípio do treinamento chamado princípio da individualidade biológica. Ninguém é igual a ninguém. Por isso que um treino, ele não pode ser prescrito de forma igual. Por isso que cada um de nós temos que encontrar qual o melhor horário dentro do nosso relógio biológico. Então, em relação à prática pelo clima, procurar assim, horários mais brandos, com sombra, manter-se hidratado, porque você perde muita água e você expõe seu corpo a temperaturas e você pode ter uma hipertermia, ter um mal súbito, né? E, tipo assim, infartar, que é uma coisa muito simples, assim, é comum, não se assustem. Pessoas que infartam têm um mal súbito por prática em horários quentes, com muita intensidade e sem hidratação. Pronto. Seria uma pergunta para o início, mas a gente finaliza até para chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa, para dar aquele puxãozinho de orelha. Para vocês, educadores físicos, o que é uma pessoa estar sedentária hoje? A pessoa sedentária hoje, primeiramente, é que ela não consegue realizar pelo menos 150 minutos de atividade física cumulativa semanal. Atividade é você limpar sua casa, botar o lixo para fora, passear com o cachorro, andar, ir no supermercado, ou seja, se movimentar pelo menos 30 minutos de maneira cumulativa. 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Isso é o básico. Pronto, então seu cardiologista vai agradecer muito se você estiver fazendo algum tipo de exercício físico. Convidar o Ed agora para vir de bicicleta de novo para o trabalho, Ed. Tem que voltar com a bicicletinha, porque se não voltar com a bicicleta, e não pode ser mobilete não, tem que ser bicicleta mesmo. Tem umas bicicletas aí que elas ajudam, viu, neném? Você vem de boa pedalando, aí tu cansa e... Acabou. Eita, muito interessante. Faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa? Essa eu vou dizer para vocês que é uma frase do Hipócrates, que é o pai da medicina, que ele falou isso em 400 a.C. Se pudéssemos dar ao indivíduo a possibilidade do exercício físico, da alimentação, nem pouco nem muito, encontraríamos o caminho mais seguro para a saúde. Ele falou isso em 400 a.C. É se movimentar e comer bem. Inclusive, eu tenho um livro, Antônio, que eu vou até trazer. Esse final de semana eu estava arrumando um pouco onde estão meus livros, né? E eu encontrei um livro que eu recebi há muitos anos atrás, num outro programa que eu apresentava, trazendo dicas. Um livro que fala da receita de Jesus Cristo. E lá tem várias informações a respeito sobre comida, né? E é muito interessante. Inclusive, eu quero dar uma olhada nele novamente e passar muitas informações que existiam lá. Então, gostei muito do que você falou. Me fez recordar até esse livro que eu encontrei, né? Muito bom. E quero agradecer pela sua presença, desejar boa sorte para todos que vão fazer exercícios físicos. O importante é começar, né? Aí eu deixo um alerta. Procure seu médico, faça uma avaliação clínica e exercício físico somente com orientação de um profissional de educação física. Verdade, Antônio. Registrado no conselho e habilitado para aquilo. Você falou tudo. Essa semana passada a gente trouxe para uma profissional para a gente falar justamente sobre esse assunto de uma jovem que teve problema, né, com a questão do exercício físico. A gente sabe que não é só exercício físico, às vezes é uma medicação, né, algo que você faz, que você vivencia, tudo pode acontecer, mas a questão do exercício físico, a questão dos pesos a mais, que o seu corpo não suporta, eu quero ficar mais malhadinha rapidinho, não, tudo tem que ter seu tempo e sua hora. Para de pressa. Assim como existe a pressa, existe também as conversinhas paralelas. Tem gente que vai para academia para conversar e não para
exercitar. Começa a abrir seus olhos e parar para analisar se é isso que você está fazendo. Se for, meu amor, você está jogando dinheiro fora. Porque bate-papo tem que ser fora do local. É um oi, um tchau, vamos lá, exercício, minha amiga me ajuda, meu amigo, bora me ajudar, bora dar uma olhadinha para ver o que a gente está fazendo realmente de certo ou não, porque eu sei que é muito gostoso fazer boas amizades em academia. Mas eu acho que mais gostoso é você sair de lá sabendo que cumpriu o que você foi fazer lá. E que está pagando e não é nem um pouco barato para quem perde tempo. Só se torna um preço justo para quem faz exercício. Isso é uma parcela grande da sociedade. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tem o meu Instagram, Prof. Antônio Carlos Cortez.